Olá, eu sou Felipe Lobo e faço a Trivela. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central3 e colabore com a mídia livre e independente. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos odeia. Aqui chegando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, programa que deu uma atrasada por minha causa especialmente. A gente teve uns encontros de horários, também tivemos a questão que a gente ia gravar com um convidado, só que aí tivemos que remarcar, então o próximo programa vai ser um programa bastante legal, especial, com a presença de um convidado que já adivinharam no Twitter, mas eu não vou entregar o ouro aqui não. Pois é, a gente deu as dicas. Isso. Se vocês estão prestando atenção, vão adivinhar. Em relação ao último programa da Commonwealth, o Darcio Vieira disse que faltou o retrospecto da participação da seleção brasileira nos esportes que a gente mencionou, né? Cricket, rugby e tal. Ele até disse, sei que beira uma enorme gama de derrotas, mas seria legal saber. Então, assim, eu não sei onde a gente poderia pegar essas informações, assim, mas a gente poderia ter pego, foi uma falha nossa. Salvo engano, eu acho que o Brasil nunca disputou jogos oficiais, né, contra países que façam parte da Commonwealth, tanto no cricket quanto no rugby, enfim. Eu também não sei dizer. Um abraço para o Samuel Horn, que é um programa sobre a Paraíba. Um abraço para o Gustavo Marães, que ele perguntou se o Commonwealth tem relação com a Commonwealth Polônia e Lituânia. Na verdade, é um termo em inglês, né, de junção, no caso de dois reinos, junção de coroas. Tá? No original, em relação à Polônia e Lituânia, não usava o termo Commonwealth. É mais ou menos como a gente já explicou uma vez, o termo imperador do Japão. Né? Imperador, na verdade, é uma adaptação. Né? Em japonês, se a gente traduzir literalmente, o significado é diferente. O Caio Santos, que é um programa sobre Albânia. Um abraço também para o Guilherme Ramos Barcelos. Um abraço para o Fábio Sikanski, tá? Que ele mora em Londres e ele disse que a próxima edição dos Jogos da Commonwealth vai ocorrer justamente em Birmingham. Originalmente ele seria em Durban, porém ele acabou passando, né, para Birmingham por questões financeiras. Durban, na África do Sul. Tá? A Índia, inclusive, estaria ameaçando boicotar os Jogos e, segundo ele lembrou de um escândalo, né, sobre a questão do passaporte britânico em relação a pessoas do Império Britânico no Reino Unido. Disse que teve pessoas que não deveriam ter sido deportadas, mas foram deportadas. Ele fez ali uma explicação sobre o Windrush Scandal. Tá? Um abraço pro Teleal. E ele foi uma das várias pessoas que me corrigiu quando eu disse que a final da Copa de Cricket não foi entre Inglaterra e Gales, mas foi entre Inglaterra e Nova Zelândia. Até porque Inglaterra e Gales no cricket competem juntas, né? Competem unificadas. Então eu devo ter feito aí alguma bobagem e falei errado, várias pessoas corrigiram. E ele disse que, inclusive, no elenco de 15 jogadores não havia nenhum galês. Tá? Tinha irlandês, tinha neozelandês, tinha um barbado,
porém não tinha nenhum galês. O Paulo Pecker também fez essa correção. E ele ainda acrescentou que a BBC britânica considerou o jogo um dos mais emocionantes da história da modalidade, sem nenhum clubismo, né? Por ter tido um final dramático e com um selecionado britânico, vamos dizer, né? Empatando o jogo na última rebatida a que tinha direito. Ele foi para a prorrogação, algo que é extremamente raro na modalidade, com posterior vitória dos donos da casa. Um abraço também para o Weber Amaral. Um abraço pro João Vitor Fiabani Dutra de Lima, que disse que na série de documentário chamada Explain, tem um episódio sobre o cricket, né, que explica o cricket e explica a discussão sobre criar uma versão mais televisível, digamos assim, né, para as transmissões e tudo mais. E ele pediu um abraço pro pessoal da maior atlética de RI do sul do Brasil, da Federal de Santa Catarina. Tá? Antes que as outras atléticas de cursos de RE reclamem, foram as palavras dele, não nossas. Tá? Um abraço também para o Luan Nascimento, que nos ouviu em direção ao Rock in Rio. Um abraço ao Fernando e para o Roger Henrique, dizendo que eu mencionei o Sudão como um país do norte da África, ao invés da África subsaariana, né? Porém, assim, o Sudão tá ali no meio do caminho, né? E o João Almeida Caetano pediu um programa sobre o Paraná, o estado dele, dizendo que ele quer uma ênfase ao maior clube do Brasil, o destemido Tubarão Londrina. Enfim, o maior clube do Brasil mostra aí que o amor é cego. O Ariel Palacios concorda com ele. O Henrique, entre aspas, o famigerado capeta, fecha aspas, Castro, disse que o Fronteiras é sempre uma aula incrível, mas caraca, em caps lock, a análise do Biratã no livro dessa semana, né, lá no mês passado, foi uma pérola. Parabéns aos três. O Rafael Enes lembrou que o Genoa, que disputa o Calcio na Itália, né, foi fundado também como um clube de cricket, né, e é um dos mais antigos também da bota. O nosso Heitor Loureiro, né, o Rusru, de Juiz de Fora até Yerevan, lembrou do Luther Blissett, jogador jamaicano citado em destaque no Commonwealth, e ele lembrou que a transferência dele do Watford para o Milan, por uma pequena fortuna, foi considerada uma das maiores perdas de dinheiro do futebol naquela época. Mas talvez o fato mais notável sobre esse atleta é que seu nome passou a ser usado nos anos 90 por diversos coletivos anarquistas e intervenções político-culturais mundo afora. O projeto Luther Blissett se tornou célebre por plantar notícias falsas na imprensa europeia e vê-las sendo publicadas nos grandes jornais, denunciando assim o parco trabalho de verificação de informações e fatos por parte dos jornalistas. Mas talvez a obra de maior impacto assinado com o nome de Luther Blissett foi o romance Kill, publicado em 99 na Itália e no Brasil pela Conrad, atual Veneta. Por muito tempo, cogitou-se que o livro fosse de autoria do Umberto Eco, mas hoje sabemos que foram 4 escritores italianos que escreveram coletivamente a obra. Em 2000, o coletivo cometeu um seppuku, matando Luther Blissett, inaugurando outro coletivo, o Wu Ming. O Robson Rodrigues sugeriu aqui um Fronteiras Invisíveis com as ex-colônias portuguesas. Gostaria muito de saber mais dos nossos irmãos bastardos, nas palavras dele. A gente está pensando algo para o ano que vem, né? O José Ageu Rodrigues da Silva, que já encontrou comigo num jogo de futebol feminino no Pacaembu, lembrou aqui que o São Paulo Futebol Clube já teve um time de rugby profissional, inclusive tendo uma partida televisionada pela Bandeirantes que ocorreu como preliminar de um jogo do time de futebol profissional do São Paulo contra o Bahia. E aqui listou, né, os feitos desse time de rugby do São Paulo e mandou um abraço para o Michael Serra, que é historiador do clube, e ele acabou descobrindo a existência dessa equipe através do trabalho do Michael. O Vitório Silvestre fez um comentário aqui bastante extenso sobre a cidade de Nova Lima, em Minas Gerais.
com forte presença britânica em razão da mineração de ouro e ferro conduzida pela St. John Mining Company, que posteriormente se transformou na Morro Velho e hoje é a Anglo Gold Ashanti. E uma das razões que a seleção inglesa jogou tão mal na Copa de 50, que acabou sendo derrotada nos Estados Unidos, se deve às condições que foram hospedados na cidade de Nova Lima, que fica a 25 quilômetros de BH, local onde está o Estádio Independência. Bem, Felipe, e seguindo, né, o rodízio entre os continentes no Fronteiras Invisíveis do Futebol, dessa vez a gente volta à África, né? Isso, a gente vai ali geograficamente à África, historicamente ali à região do Mediterrâneo, né? Não que não seja também uma referência geográfica, mundo árabe, né? Uma grande fusão ali, um grande ponto de encontro de diversas influências e que no caso, né, como os nossos ouvintes já viram aí na capa, no nome do programa, é a Líbia. A gente já comentou aqui, a gente tenta sempre fazer um rodízio de regiões e no caso a gente colocou a Líbia por conta do aniversário do golpe que levou o Gaddafi ao poder, em 1º de setembro de 1969. Né? Então, a gente aí acabamos indo para a Líbia. A gente já foi para o Egito, a gente já foi para a Argélia, né? No norte da África, daí falta Marrocos e Tunísia, né? Curiosamente, pensando em Copa do Mundo, né, recente, são os dois talvez mais bem-sucedidos ali, né? A Argélia, né, enfim. Mas o Egito tem, a gente até brincou no programa, né? Tem aquela coisa que o Egito manda na Copa Africana de Nações, mas ficou décadas sem ir pra Copa. E a Líbia, como a gente vai ver, acho que tem um desempenho mais modesto da região, né? Isso, o termo modesto você foi muito legal com os líbios. Bem, então passemos para o primeiro bloco para tratar da história do que hoje é a Líbia. A história. Bem, Felipe, antes da gente voltar para o Neolítico, né, só dar um panorama da atual configuração geográfica da Líbia. Isso, como a gente sempre costuma falar nos programas, e até é uma das origens do nome, né, Fronteiras Invisíveis, o que hoje é a Líbia, historicamente, são 3 regiões bastante distintas. E, de certo modo, a gente ainda hoje tem essa distinção, tem um cabo de guerra entre essas regiões, né? Historicamente, quais são essas regiões, então? São a Tripolitânia, que é a parte mais a oeste, ali perto da fronteira com a Tunísia. Que, inclusive, dá nome à capital. Trípoli. A Cirenaica, que é a parte mais ao leste, ali da fronteira com o Egito, e a Fazânia, que é a região ao sul, a região desértica, a região perto do Saara. Tá? O que hoje é a Líbia, essa formação, essas linhas retas ali no mapa, é uma formação, consequentemente, da conquista italiana só no começo do século XX. Tá? Tem um pouco mais de 100 anos que a Líbia, como a gente conhece, foi formada, tá? As primeiras habitações do país foram costeiras, mais ou menos 10 mil anos atrás, tá? E o principal vestígio disso, a principal fonte de pesquisa arqueológica disso, são as pinturas rupestres na região de Wadi, na região montanhosa de Akaku, tá? Que é inclusive patrimônio da humanidade, né? O maciço de Tadrart Akaku, e que tem milhares de pinturas rupestres de diferentes estilos que algumas são separadas por milhares de anos umas das outras. Então você vê ali a pintura mostrando inclusive variações na fauna, na flora, na formação social.
Já ao sul, já na região do Saara, ela é tradicionalmente habitada pelos berberes, né, o povo ali do norte da África, que a gente mencionou, por exemplo, no programa sobre a Argélia. E nós temos ali, principalmente, né, antigamente, a tribo dos Garamantes, baseados na cidade de Germa, tá, na região de Germa, que hoje também é um sítio arqueológico. Aí a gente vai falar das 3 regiões, tá, meio que distintamente, e depois a gente vai juntar tudo. Tá? Claro que elas têm coisas em comum, tá, mas inicialmente elas ficam separadas, né, digamos assim. Começando pela Cirenaica. Os gregos vão colonizar a Cirenaica, mais ou menos ali 630 a.C., antes da Era Comum, ou seja, 2.600 anos atrás, quando os gregos colonizam a região que eles chamavam de Barca e fundam a cidade de Cirena. Por isso que a região em torno vai ficar conhecida como Cirenaica, né? E Sirena por conta de sereia? Eu acho que sim. Eu não vou cravar, não chega a pesquisar isso para o nosso roteiro, mas eu acho que sim. Depois os gregos estabelecem outras colônias ali em torno. Qual a importância dessas colônias? Especialmente colônias mercantis, né? Você fazer mercado ali com a região da África, com o Egito, através do Mediterrâneo. Então você tem ali uma cidade com um porto, você fazer entreposto comercial, mão de obra e tudo mais, né? Então os gregos fundam outras regiões ali no entorno. Essa região fica conhecida como Cirenaica. As ruínas de Cirene são patrimônio cultural da humanidade também. E foi em Cirenaica que, em 276 a.C., nasceu Eratóstenes. Tá? Ele foi bibliotecário de Alexandria e ele foi o... Imagina o tempo, hein? Pois é, imagina. E não tinha sistema online, não. Né? E ele foi o primeiro que calculou a circunferência da Terra. Então vejam só vocês, há 2.200 anos atrás já tinha um cara calculando aí a circunferência da Terra. Tá? Isso para ficar quando eu digo primeiro na tradição dita ocidental, tá? É possível que algum chinês tenha feito isso também e a gente desconhece porque a gente sempre fala aqui que a nossa formação ela é muito falha nesse sentido, tá? E ele também foi o primeiro que propôs a ideia que não é nem que ele propôs, que ele descobriu, digamos assim, o ano bissexto. Ele falou, olha, ano após ano o negócio fica meio desregulado, tá? A gente tinha que a cada calendário, a cada tantos calendários, inserir um dia a mais para retomar o atraso, tá? Então o cara era cabeção mesmo. Em 525 a.C., né, ou seja, antes do período do Eratóstenes, os persas tomam a região da Cirenaica e por cerca de 2 séculos ela ficou sob domínio ou persa ou egípcio, até a, entre aspas, libertação por Alexandre o Grande, em 331 a.C., em que ele é recebido, acolhido ali pelos gregos, e depois, pelos gregos que moravam na região, e depois a Cirenaica passa a fazer parte do reino Ptolomaico, né? Um dos reinos consequentes do Império de Alexandre, um dos reinos helenísticos, né? Que vocês devem conhecer por conta do filme Alexandre o Grande, em que Ptolomeu, interpretado pelo Anthony Hopkins, é o narrador da história. Tá? A região fica sob domínio ptolomaico até 74 a.C., ou seja, mais de 200 anos sob domínio ptolomaico, quando o último governante grego da região, Ptolomeu Apion, ele cede Cirenaica aos romanos, na época ainda República Romana, que anexam a Cirenaica e, junto com a ilha de Creta, criam a província de Creta e Cirenaica. Né? Um nome muito criativo para a província. Tá? E era esse nome mesmo, tá? Creta e com T, né? Inclusive a origem do sinal de mais das contas, né? Esse E com T, porque o pessoal com preguiça, passar do tempo, em vez de E com T, começou a só cruzar o T e aí virou um sinal de mais. E a Cirenaica é uma das primeiras regiões em que o cristianismo, né, se torna uma religião bastante presente. Tá? Na época do imperador Cláudio, né, nós já tínhamos grandes comunidades cristãs na região.
os judeus depois foram expulsos pelos romanos, e isso levou muitos judeus na região a se converter ao cristianismo, ou então uma expansão do cristianismo. Depois, quando Trajano tenta colonizar a região com colônias militares, porque era uma região com uma população muito baixa, não consegue reverter esse declínio populacional, nem digamos assim, o processo de cristianização da região, já que uma das propostas do Trajano era, entre aspas, romanificar essa região com as colônias militares. Esse era um fenômeno muito comum no Império Romano, que era, olha, a gente tem uma região ali com muitos bárbaros, ou um povo diferente, ou eles estão lá adorando um outro deus, eles são cristãos, não sei. Faz colônias de veteranos das legiões, porque eles vão ser fiéis a Roma. O cristianismo do rito niceno era o principal que florescia nessa região, e é na Cirenaica em que nós temos, é a origem, a região de nascimento do Papa Vítor I, que foi um dos primeiros papas, antes mesmo do reconhecimento do cristianismo por Roma. É onde nasceu Simão de Cirene, que carregou a cruz com Cristo, né, ali na virada ali ano 33, né? 29. 29? Erraram na conta. Erraram na conta. Cristo morreu com 33 anos em 29 depois de Cristo. E Marcos Evangelista. Que não é o Cafu. Não é o Cafu, mas é o autor do Evangelho de Marcos. E além disso, foi também na Cirenaica que algumas doutrinas que hoje são tomadas como heresias também surgiram. A mais conhecida delas talvez seja o arianismo, né? O arianismo por conta do seu proponente, não tem nada a ver com o nazismo, tá? Com aquele conceito de ariano no sentido racista, tá? É outra coisa, tá? E posteriormente a região da Cirenaica, que foi colonizada por gregos, fez parte do Império Grego de Alexandre, fez parte do Império Romano, ela depois continua dentro do Império Bizantino, embora com um domínio cada vez mais enfraquecido por conta de revoltas berberes e da distância da capital, né? Então, tem isso, esse aspecto também. Aí a gente vai para a Tripolitânia, que é como se a gente fosse para outra região. Tá? A Tripolitânia não foi colonizada por gregos, foi colonizada por fenícios. Tá? Inclusive, na Tripolitânia, a gente tem duas colônias, antigas colônias fenícias, que depois se tornaram cidades romanas, que são patrimônio da humanidade, Sabratra e Leptis Magna. Leptis Magna, inclusive, onde você tem um arco muito famoso, muito bem preservado dos romanos. Lembrando que Cartago, né, que é a atual Tunísia, também foi fundada por fenícios. Exatamente. E aí, depois da fundação de Cartago, e quando Cartago vira, né, uma coisa própria, separada dos fenícios, né, a civilização púnica, ela acaba dominando a Tripolitânia. Quando os romanos enchem os cartagineses de porrada, né, destroem Cartago, jogam sal, né, todo aquele mito das guerras púnicas com a República Romana, os romanos eles não ocupam a Tripolitânia imediatamente. Na verdade, eles deixam sob controle do rei da Numídia como uma espécie ali de vassalo. Tá? Lembrando que vassalo é um conceito da Idade Média cristã, aqui é uma analogia, né? Posteriormente, quando nós temos ali, inclusive no contexto da guerra civil entre Pompeu e Júlio César, a região da Tripolitânia foi uma região ali com batalhas, com disputas. A Tripolitânia vai fazer parte, então, dos domínios romanos, como parte da província de África Nova. Tá? E depois vai ser a província da Numídia. Nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, vai ser uma região extremamente rica por conta do fluxo mercantil entre a região da Península Ibérica e o Mediterrâneo Oriental, porque a Tripolitânia fica meio que no meio do caminho, né? Então, se você vai, sei lá, você vai levar uma ânfora de azeite da costa da Espanha até, sei lá, por que você vai levar azeite para a Síria, né? Também tem oliva na Síria. Sei lá, você vai levar presunto, pronto, presunto ibérico da Espanha para a Síria. Uma hora você precisa ali parar, né? Esticar as pernas, fazer xixi e tal. Então você parava na Tripolitânia, tá? E justamente nesse período em que a cidade Leptis Magna se torna esse grande símbolo, uma cidade que eu adoraria conhecer, porém acho que vai ser inviável, né? Pelo menos num futuro próximo, já que as coisas não andam legais na Síria, como a gente vai ver. E a Tripolitânia, enquanto a Cirenaica
pós-queda de Roma, ficou para o Império Bizantino, a Tripolitânia esteve sujeita às chamadas invasões bárbaras. E aí o que acontece? Para desespero do Datena, vandalizaram a Tripolitânia. Porque os vândalos que invadem e tomam a Tripolitânia, ali no norte da África, no século V. No período do Justiniano, no século VI, né, a gente tem uma tentativa do Império do Oriente reconquistar essas regiões, conseguem reconquistar brevemente, né, porém esse domínio acaba não durando muito, tá? E aí, finalmente, meu caro Matias, nós vamos para a região da Fazânia, ou de Fezzan, né, que antigamente era dominada por essa civilização berbere da cidade de Germa, né, que constituiu o reino Garamantio. Eles faziam algumas incursões contra território romano ali nos séculos II e III, até quando o imperador de Roma, o Sétimo Severo, tá, esse é o nome do cara, tá, não é piada, Sétimo Severo, tá? Ele ordenou uma campanha de conquista do deserto, tá, a partir da Tripolitânia, e no ano de 203 a cidade de Germa, que na época era conhecida como Garama, foi conquistada, foi tomada, basicamente toda a população foi escravizada, tá, uma coisa assim, né, muito legal, muito, né, assim, super razoável, isso é ironia, só para deixar claro. E hoje, né, você ainda tem alguns vestígios da cidade, você tem um sítio arqueológico, porém ele não é um sítio arqueológico dos mais visitados, até porque ele fica bem lá no meio do deserto, tá? A região da Fazânia, ela é muito símbolo, né, dos oásis, na verdade, aquela coisa de que você tem ali o deserto e no meio do deserto você tem uma fonte de água, e a partir dessa fonte de água, um assentamento, uma cidade se estabelece, especialmente em entrepostos comerciais, como a cidade antiga de Gadamés, que também é um patrimônio cultural da humanidade da Unesco na Líbia. Tá? Inclusive, salvo engano, pelo nosso roteiro, é o último que iremos citar. Todos os patrimônios culturais e históricos da Líbia são desse período da antiguidade. No século VII, nós temos o início da conquista do que é a Líbia pelos muçulmanos. Tá? Sob o exército Rashidun, conquista a Cirenaica em 647, depois tomam a cidade de Trípoli, né, dos bizantinos. A região de Fezzan, ela vai ser conquistada em 663, e as tribos berberes, né, vão aceitar o Islã, vão se tornar parte do exército muçulmano, parte dessa conquista, né? Aquela imagem muito estereotipada por Hollywood, inclusive, né? Os berberes do deserto, né? Período ali das cruzadas, mas eles de fato aderem ao Islã, porém eles vão resistir ao domínio político árabe. Por conta disso, por alguns séculos ali, nós vamos ter uma fragmentação, uma disputa interna dentro do que hoje é a Líbia. Tá? Nós teremos lideranças. Primeiro, né, a gente vai ter disputa macro, que foi a substituição do califado umíada de Damasco pelos abássidas de Bagdá. E dentro da Líbia, do que hoje é a Líbia, né, a gente vai ter uma facção pró-Bagdá e uma facção pró-os fatímidas, que são a origem dos xiitas, né, que consideram que a herdeira de Maomé é Fátima. Tá? E aí, por conta dessas disputas internas, os fatímidas vão ordenar a migração de duas tribos, tá, milhares de pessoas, para a região da Líbia. Ou seja, o início de um processo de arabização da região, tá? Trazendo agora o idioma, trazendo influências culturais árabes para a região para garantir a lealdade, digamos assim. No final do século X, toda a Tripolitânia vai ser conquistada pelos fatímidas, xiitas, e a Líbia também estará envolvida nas cruzadas. Tá? Em 1146, os normandos, vindos da Sicília, tomam a Tripolitânia, que vai ficar sob domínio dos cruzados por 13 anos, quando ela vai ser libertada por um líder almohada
do Marrocos. E aí, se vocês olharem, né, se vocês estiverem com o mapa na cabeça, o Marrocos está lá do outro lado. Tá? Os exércitos muçulmanos vieram pela Península Arábica, porém a libertação da Líbia vem do Marrocos, que está lá no oeste. Então, agora... com o que hoje é a Argélia separando os dois. Isso. Então, agora a gente vai ter, dentro da Líbia, uma disputa entre facções pró-Bagdá ou Damasco e facções marroquinas. E os almohadas vão governar a Líbia por mais ou menos ali 300 anos. Inicialmente diretamente do Marrocos e depois a partir de uma dinastia, os Hafsid, da Tunísia. Tá? Então vejam, essa questão da Líbia ser uma variação, ser uma variedade de regiões, ela permanece inclusive com a conquista muçulmana. A conquista muçulmana ela vai começar a dar uma, entre aspas, homogeneidade a essa região a partir da religião do Islã e depois com a imposição do árabe, porém mesmo assim você tinha, por conta das distâncias geográficas envolvidas, você tinha facções diferentes disputando o poder. Você vai ter a Tripolitânia sendo ali disputada por facções que vêm do Marrocos, da Tunísia. Você vai ver a Cirenaica já sob o domínio mais direto dos árabes, depois dos governantes a partir do Egito. Tá? Pelo Mediterrâneo vão vir os cruzados. No interior do país você vai ter os berberes. Então é uma variedade muito grande, não é uma coisa só. Mesmo com esse início de homogeneização, que é a chegada do Islã. E aí, esses diversos reinos fracos, essa fragmentação interna, essas disputas internas. Quando eu digo reinos fracos, digo reinos muçulmanos fracos, inclusive, eles vão progressivamente, cada vez mais, ser antagonizados, especialmente pela Espanha Habsburga, né, que começa ali aquele processo, a conquista do norte da África ainda é movida, né, pelo espírito cruzadístico, né, que é o que vai levar inclusive à expansão ultramarina de Portugal, em última instância a chegada dos portugueses aqui, que muita gente vai achar que, né, o Brasil foi colonizado pelos templários, né, o que é, assim, é uma forçação de barra gigantesca. Mas nós temos a invasão de Trípoli pelos Habsburgo em 1510, os Cavaleiros de São João, que são baseados em Malta, começam a controlar essa região, e aí esses reinos fracos vão pedir ajuda para a única autoridade muçulmana que tem poder, que tem capacidade de antagonizar os Habsburgos, que vão ser os otomanos. Um almirante otomano, Sinan Pachá, ele toma controle do que é a Líbia em 1551. Isso é importante lembrar, né, que a disputa marítima no Mediterrâneo foi muito intensa na Era Moderna entre as repúblicas italianas, a Espanha Habsburga, os otomanos, né? Muita gente fala da Batalha de Lepanto, que foi uma das mais importantes batalhas navais da história, e isso daqui tem relação. E aí, com a chegada dos otomanos, a gente vai ter inclusive alguns períodos em que os otomanos, na verdade, eles serão apenas uma autoridade nominal, né? Aquela ideia que a gente mencionou de suzerania e vassalato. Em alguns momentos vai ter uma autoridade mais firme, mais central, em outros momentos vai ter uma autoridade mais difusa. Eu estou falando isso, inclusive, porque assim, a gente vai resumir aqui em alguns minutos o que são 350 anos, tá, de domínio otomano. Então não é uma coisa homogênea. Tá? Novamente, a gente tem essa separação das regiões. A Cirenaica vai ser governada a partir do Egito. A região desértica de Fezzan vai ser conquistada pelos otomanos no final do século XVI, tá? Com as lideranças berberes, inclusive, jurando lealdade ao sultão otomano. Tá? Nós vamos ter na Cirenaica, como eu disse, esse governo egípcio, então era um governo muito mais indireto dos otomanos. Já no século XVII, aí nós vamos ter um momento em que os otomanos vão ter um controle mais direto da região, especialmente com o Pachá Osman Zakisli. Tá? Ele governa ali de 1649 até 1672. Ele, inclusive, ele toma a Cirenaica
dos egípcios, do reino egípcio, que era mais ligado aos árabes naquele momento, né? Então, assim, mesmo quando a gente fala em mundo muçulmano, né, não estamos falando da mesma coisa. Você vai ter os centros de poder árabes, como Bagdá e Damasco, e o centro de poder turco, no caso Istambul, antiga Constantinopla. Tá? Lembrando que a gente tem programa sobre a Turquia também, e programa sobre o Egito. Nesse momento, a Líbia vai se tornar uma região foco de escravidão e pirataria pelo Mediterrâneo. Inclusive, a gente tem um programa muito legal sobre a Córcega, né? Em que a gente faz diversas piadas de Asterix, mas a gente faz inclusive uma referência à bandeira da Córcega, né? Que é a figura do Mouro, né? Que você tinha ali os piratas árabes pela região. Assim como a bandeira sarda também. Isso, da Sardenha. O gentílico é sarda? É. Nossa, fica meio esquisito, né? Você tem sardas? Tenho 3 pessoas que nasceram na Sardenha. Mas que você tinha, por exemplo, você tinha ataques de piratas do norte da África contra vilarejos costeiros dessas ilhas, raptando as pessoas para serem levadas e escravizadas no Império Otomano. Tá? Por isso que gera, inclusive, uma discussão, que é uma discussão bastante falha e anacrônica, sobre, mas os árabes e os muçulmanos escravizavam mais gente ainda. Né? Mas tem aqui, pra gente não entrar nessa discussão, que é outra discussão, assistam Nerdologia, chamada Origem da Escravidão no Brasil, em que eu explico um pouco sobre isso, tá? Lá no YouTube. Então, você vai ter esse centro de captura de pessoas, de venda de pessoas capturadas em outras regiões do Império Otomano e de pirataria. Né? No caso, pirataria clássica mesmo. Tá? O cara sai com um navio, acha lá um navio, sei lá, de bandeira de Veneza, carregado de algum produto, ou carregado de metais preciosos, ataca o navio, aborda e toma a mercadoria. Tá? Então, nesse momento aqui, a gente costuma pensar em pirataria no Caribe, né? Mas vamos lembrar que teve muita pirataria no Mediterrâneo também. Por isso que, se vocês assistirem Piratas do Caribe 3, né, quando eles estão lá na corte dos piratas, que é a cena que aparece o Kate Richards, tem um pirata lá que é claramente um pirata do norte da África, um árabe, digamos assim. Tá? É referência a isso, inclusive. Depois, por conta da distância da capital, né, de Istambul, e essas disputas entre regiões, nós vamos ter uma série de golpes, contra-golpes, guerras civis, luta entre facções árabes e facções turcas dentro do que hoje é a Líbia, e inclusive nós vamos ter o fenômeno da chamada Guerra Civil da Tripolitânia, tá? Em que, no final do século XVIII, 1793, o sultão tem basicamente que mandar um líder militar turco, falar, olha, vai pra lá e enche a porrada em todo mundo, acaba com esse negócio de guerra civil e calcula-se que, assim, como consequência da guerra civil tripolitana, foram 10 mil execuções, tá? Por traição ao sultão, enfim, não sei qual era, mas 10 mil execuções, tá? Então, assim, foi um período extremamente violento, extremamente incerto, tá, de disputa entre essas regiões, com a dinastia dos Karamanlis, que eram turcos. Depois temos as chamadas Guerras Berberes, no começo do século XIX, entre a Tripolitânia e os Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, às vezes esses conflitos são chamados de conflitos da Costa dos Piratas, porque era justamente isso. Você tinha um fenômeno muito grande de pirataria no Mediterrâneo, e os Estados Unidos foi lá e mandou uma força expedicionária. O estopim foi a captura de um navio dos Estados Unidos, de bandeira dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, vendo que a Europa, pós-guerras napoleônicas, né, durante as guerras napoleônicas, no caso da primeira, que começou em 1801, e no caso da segunda, né, começou em 1819. Né? Os Estados Unidos, vendo que as potências europeias não fariam nada naquele momento, porque estavam ali envoltas, né, com as guerras napoleônicas, mandou uma força-tarefa da sua marinha para exigir indenização. Né? Já que os tripolitanos tomaram as tripulações de cidadãos dos Estados Unidos e exigiam um resgate, e aí
os Estados Unidos foi lá e falou, olha, a gente não vai pagar nada, a gente vai, na verdade, mandar uma força-tarefa aí, incluindo muitos mercenários, tá? Mercenários locais e mercenários gregos, e a gente vai bombardear suas cidades, forçar vocês a libertarem, né, os nossa tripulação e exigir de volta. Por quê? Porque em episódios anteriores nós tivemos o pagamento do resgate. Né? Por exemplo, em 1795, para libertar 115 marinheiros americanos, os Estados Unidos teve que pagar cerca de $1 milhão na época, que era cerca de 1/6 de todo o orçamento do governo dos Estados Unidos. Então, quando os piratas ali da costa da Líbia continuam suas ações de pirataria, mesmo tendo falado que, olha, vocês pagaram o resgate, a gente não vai fazer mais isso, aí os Estados Unidos foi lá e criou a sua força naval para projetar essa força. Já existia a marinha chamada Marinha Continental, e é quando é criada a marinha, né, o departamento de marinha, para atacar. Como uma referência, que às vezes aparece em filme e tal, se vocês olharem a música dos Marines, dos fuzileiros navais americanos, ela fala assim, dos Raus de Montezuma às praias de Trípoli. Montezuma por conta da guerra com o México, 1848, e as praias de Trípoli por conta dessas guerras dos berberes, tá? Então, nós temos essas duas guerras com os Estados Unidos, ao ponto em que as autoridades europeias, né, vão falar que, olha, tudo bem, então a gente vai fiscalizar a região, vamos forçar os otomanos, né, a deixar de lado essas operações de pirataria, e os Estados Unidos saem ali como uma potência marítima, já com uma imagem de uma possível potência marítima, tá? Por conta disso, com as potências europeias, né, falando, olha, Império Otomano, ou você controla aí os caras na Líbia, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente não quer os Estados Unidos vindo aqui encher nosso saco no Mediterrâneo, aí o sultão Mahmud II manda tropas para debelar toda e qualquer autonomia da região, e aí de 1858 até a guerra com a Itália, no início do século XX, nós vamos ter um domínio direto otomano, tá? Um governo direto de Istambul, e especialmente um fortalecimento do comércio por terra, do comércio por caravanas, do comércio no Saara, já que maritimamente o Império Otomano estava muito enfraquecido, segunda metade do século XIX, né, segunda Revolução Industrial, você tem todo um processo de renovação das frotas, primeiros navios com os cascos de aço, primeiros navios a vapor, e o Império Otomano começa a ficar para trás nessas corridas tecnológicas, já que a Marinha Otomana no Mediterrâneo, porque os otomanos tinham uma vantagem ali no século XVII e século XVIII, porque os otomanos usavam muitas galés com remadores escravizados, só que eram navios mais ágeis para o combate. Só que a partir do momento em que você começa a desenvolver navios que não precisam de agilidade, eles simplesmente estouram a cabeça a quilômetros de distância, aí não adianta muito, né? Então, mesmo com esse domínio otomano mais forte, acaba tendo um fortalecimento do comércio por terra nessa região, mas que essa atividade pirata, essa atividade da pirataria, da escravização das pessoas na região, teve um papel decisivo, né, para esse fim das autonomias e dos conflitos regionais. E para situar a Líbia no campo esportivo, a gente passa para o nosso segundo bloco. O campo. Bem, Felipe, como a gente viu no próprio episódio, né, sobre a Copa Africana de Nações, era muito comum no continente de que as federações fossem formadas quando da independência dos países, mas já tínhamos registros, né, de selecionados locais disputando amistosos, né? No caso dos Cavaleiros do Mediterrâneo, que é o apelido da Líbia, que mais uma vez mostra que ela está atrás das outras seleções norte-africanas, que têm apelidos muito mais legais. Você é contra o cavalheirismo? O Argélia são as raposas do deserto. O Marrocos são os leões de Atlas. O Tunísia são as águias de Cartago. E o Egito são os faraós.
vamos convir que os cavalheiros do Mediterrâneo tá atrás desses aí. Ou seja, você é contra o cavalheirismo, você é contra o fair play, você é a favor do esporte, de um futebol violento, você defende o futebol retrocesso. Eu sou militante do futebol força. Enfim, no caso aí da seleção líbia, né, o primeiro registro e maior goleada também foi uma derrota por 10-2 contra o Egito, jogando no país ao leste da fronteira, né, em julho de 53. Nesse mesmo ano, houve o primeiro jogo por uma competição, ganhando de 5-2 da Palestina nos Jogos Pan-Arábicos. E a maior vitória registrada foi uma goleada por 21-0 contra Mascate e Oman, né, na época, em abril de 66, jogo esse realizado no Iraque. Atualmente, a seleção líbia ocupa a 102ª posição no ranking da FIFA, sendo a 22ª seleção africana mais bem ranqueada, né? Os principais estádios líbios é o Tripoli Stadium, antes chamado de 11 de junho, na capital de mesmo nome, inaugurado em 1970 e tem capacidade para 88 mil pessoas. Já sediou a final da Copa Africana de Nações em 1982, no qual a seleção local foi derrotada para a Gana com a presença de 50 mil pessoas, além de ter sediado uma edição da Supercopa da Itália em 2002, no qual a Juventus bateu o Parma por 2-1, com 40 mil espectadores, com 2 gols do Del Piero e 1 do Di Vaio. A gente vai falar mais à frente dessa relação com o Calcio, né? Também tem o estádio 28 de março, em Benghazi, que é o segundo maior, com capacidade para 65 mil pessoas, que algumas vezes recebe a seleção. Ainda em Benghazi tem o estádio Benina Martins, com uma capacidade mais modesta, né, para 10 mil pessoas, mas que até 2011 se chamava Hugo Chávez, por conta da amizade do ex-presidente venezuelano com o Gaddafi. Os estádios tiveram uma reforma recente porque sediariam a Copa Africana de Nações em 2017, sede essa que foi transferida para o Gabão por conta da Guerra Civil. O retrospecto da seleção líbia em Copa do Mundo, como a gente tinha falado anteriormente, é nulo, porque nunca conseguiu superar as eliminatórias, tendo como retrospecto, né, 54 jogos, 19 vitórias, 14 empates e 21 derrotas, tendo um saldo de 0 gols, porque converteu 60 e sofreu 60 gols. A melhor campanha foi em 1986, quando chegou à fase final, que era um mata-mata simples contra Marrocos, valendo uma vaga, perdendo no agregado por 3-1. Marrocos que faria parte do grupo do Brasil naquela ocasião. E foram retirados das eliminatórias para a Copa do Mundo de 94 como parte das sanções das Nações Unidas. Já na fase final da Copa Africana de Nações, participou 3 vezes, né, como a gente falou, sediando a competição em 82, chegando até a final. Impressionante como na Copa Africana de Nações o time da casa vai bem, Nossa, né? O fator local faz uma diferença. Eu fico surpreso, eu não tô acusando ninguém de nada, eu só acho isso engraçado. Não só na Copa Africana de Nações, Copa América também, Copa Asiática, né? O time da casa sempre vai bem. O destaque do time foi o Ali Al-Beshari, que era defensor, mas fez os 3 gols do time nas fases finais. 2 na semifinal, virada por 2-1 contra a Zâmbia, e 1 na final, empatada em 1 gol com Gana, e ele converteu a primeira penalidade da disputa. E esses 3 gols o levaram à vice-artilharia. Além dele, o meia Fawzi Al-Issawi foram nomeados para a seleção do campeonato. Em 2006 ficou em último no grupo, com 1 ponto em 3 jogos, 14ª colocação geral. E em 2012 ficou em terceiro no grupo, com 4 pontos, voltando a vencer pela competição na vitória por 2-1 contra Senegal. Mas o Birata Leal vai falar melhor, né, sobre essa campanha, que inclusive a seleção líbia era comandada pelo brasileiro Marcos Paquetá, que treinou o Botafogo na temporada passada. Já no Campeonato das Nações Africanas, que é uma Copa Africana menor, com 16 seleções apenas na fase final e apenas jogadores que atuam no próprio continente,
para fomentar o futebol local. Essa competição foi criada em 2009. A Líbia participou de 3 edições fora de ordem, né? Em 2014 foi campeã, superando o grupo com Gana, Congo e Etiópia. Depois virou o rei das penalidades, né? A campanha Alô Paraguai. Eliminou o Gabão nas quartas, empate em 1-1. O Zimbábue na semi, 0-0. E Gana na final, também 0-0, sendo aí uma revanche de 82. O Abdella Salam Omar fez 3 dos 6 gols da seleção no torneio, incluindo o único no mata-mata. E vale destacar que a Líbia estava eliminada na fase de grupos até os 48 do segundo tempo do terceiro jogo, quando o Fetor empatou por 2-2 o jogo contra a Congo e a vaga trocou de mãos. Em 2009 foi eliminada na fase de grupos, 7ª no geral, 8 participantes na primeira edição, ou seja, foi o penúltimo. E mais uma boa campanha no passado, que acabou com o 4º lugar, novamente empatando os 3 jogos do mata-mata. Eliminaram o Congo de novo nas penalidades, na semi caiu na prorrogação para Marrocos e a disputa pelo terceiro posto perdeu para o Sudão, também nas penalidades. Mais uma vez teve um vice-artilheiro, o Saleh Al-Taher. Nunca participou das Olimpíadas. A Copa das Nações Árabes foi vice em 64 e 2012, terceiro em 66. Os Jogos do Mediterrâneo foram terceiros em 2005 e 2009, além de um 4º lugar em 2013. E nos Jogos Pan-Arábicos foram vice-campeões em 2007 e terceiro colocado em 53, 61, 65 e 99. A seleção líbia nunca enfrentou o Brasil, porém o brasileiro Altemar Bispo, chamado de Pemasa, é um dos atuais artilheiros do campeonato local, com 4 gols. Ele que aqui no Brasil jogou no Genos e no Rondoniense, ambos clubes justamente de Rondônia. As maiores rivalidades são com os países da região, né? Egito, no qual o retrospecto é bastante negativo, são apenas 3 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. A Tunísia também leva vantagem sobre a Líbia no confronto direto, 4 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. A Argélia também leva vantagem, 3 vitórias, 3 empates e 15 derrotas. E o Marrocos, pelo trauma de 85 também, né? 1 vitória, 6 empates e 10 derrotas. Nunca enfrentou a Itália, o que é bastante curioso, por conta dessa ligação que a gente vai falar melhor no terceiro bloco. Já os sul-americanos enfrentou o Uruguai 2 vezes, em 2006 e 2009, e a Argentina em 2003, em amistoso, e perdeu todos. E falando no Uruguai, o goleiro Luiz de Agostini defendeu a seleção líbia em 12 oportunidades, inclusive na Copa Africana de Nações em 2006 e nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 também, contra Benin. Luiz de Agostini parece tipo um cantor que vai ter um hit que vai tocar numa novela, assim, tipo um Eros Ramazzotti. Assim, Ele que foi 4 vezes campeão da Premier League Líbia, atuando pelo Al-Ittihad, que foi justamente a equipe, né, que abriu as portas para ele ao futebol local. Ele também foi o goleiro menos vazado nas temporadas 2002 e 2003 e 2006 e 2007. E no Paisito, né, ele participou de 3 títulos uruguaios do Peñarol no seu segundo quinquênio ali no final da década de 90 e também foi campeão da segunda divisão pelo Liverpool em 2002. O último clube dele foi o Deportivo San Jacinto, que joga a Liga do Interior pelo departamento de Canelones. Já o futebol feminino está em um desenvolvimento inicial. A seleção nacional ainda não é reconhecida pela FIFA e nem tem pontuação no ranking. Começaram a jogar para valer em 2016. Desde então tentou a classificação para a CAF feminina nesse mesmo ano e 2018. Há 3 anos perdeu no agregado para o Egito por 12-0. E em 2018 perdeu no agregado para a Etiópia por 15-0. Assim como a seleção masculina, ela manda os jogos em outros países, no caso Tunísia e Egito. Agora falando de alguns jogadores e treinadores emblemáticos para a seleção líbia, o maior artilheiro é o Fawzi Al-Issawi, que a gente já tinha citado, 40 gols em 90 jogos, jogou toda a carreira pelo Al Nassr de Benghazi, de 76 a 97.
acumulando 657 jogos e 255 gols. Em 2018 passou a comandar o mesmo clube e ainda nessa temporada assumiu a seleção nacional, cargo que ocupa até hoje. É considerado, né, o Pelé deles. O recordista de jogos é o Ahmed Saad, com 108 partidas e 16 gols. Fez carreiras em clubes do país e da Tunísia. Caso alguns dos nossos ouvintes não se lembram, não tenham ouvido, né, às vezes algum vai perguntar por que tem tanto clube chamado Al Nassr pelo mundo? Né? Al Nassr é vitória em árabe. Né? Então, os torcedores do Bahia não vão gostar da referência, mas é vitória em árabe. Assim como... Al Ittihad, né? Não confundir com o clube de Jeddah, que enfrentou o São Paulo na semifinal do Mundial de Clubes de 2005, e Ittihad, no caso, significa união. Falam muito do meu bingo no nosso programa semanal, mas tinha que fazer um bingo seu no Fronteiras que você consegue meter Uruguai e São Paulo em todos os programas. Você é o mais clubista. Você já meteu um goleiro uruguaio e o São Paulo no programa. Programa sobre a Líbia. Se bem que a gente vai mencionar o São Paulo depois. Pois é. Também o já citado Abdel Salam Omar, centralmente fundamental na conquista do Campeonato Africano de Nações, que além de ter jogado pelo Al Hilal do país, também jogou no Zaco do Iraque. E o Ali Al-Beshari, que fez carreira no Al-Ali Benghazi, de 77 a 97, jogava como lateral e fazia gols com certa frequência. Mais de 40 pelo clube e 9 pela seleção. Principais jogadores da atualidade. Tem o Ahmad Benali, meia de 27 anos, fez base no Manchester City e depois seguiu carreira na Itália, passando por Palermo, Brescia e Pescara. Atualmente é o camisa 10 do Crotone, da Série B do Calcio. Tem 9 jogos e 2 gols pela seleção. O Ismael Tajuri Shrad é ponta direita, de 25 anos, nascido na Suíça, fez carreira na Áustria, jogando pelo Áustria Viena, com maior destaque. E há 2 anos joga na MLS pelo New York City. Na edição atual da Major League Soccer, ele atuou 19 vezes, fez 5 gols e deu 3 assistências. E o Mohamed El Munir, lateral esquerdo, de 27 anos, jogou na Líbia, depois no Belarus e na Sérvia, e há 2 anos está na Major League Soccer também. Primeiro no Orlando City e agora no Los Angeles FC, que fez a melhor campanha da história da MLS. Nessa edição ele jogou 15 jogos e fez 1 gol, além de ter 19 jogos pela seleção. Agora, tratando um pouco da relação da Líbia com o futebol italiano, vem à memória o Claudio Gentili, né? Campeão pela Azzurra em 82, que anulou o Maradona, né? Quando enfrentou a Argentina. Ele que é nascido em Trípoli em 53, ele que era um dos grandes destaques da Juventus, que foi 6 vezes campeã da Série A, 2 da Copa Itália, uma da Copa da UEFA e uma da Recopa Europeia. Ele foi também escolhido para o time ideal tanto da Eurocopa de 1980 quanto da Copa do Mundo de 82, e como treinador ele foi campeão da Eurocopa Sub-21 em 2004, além de ter conquistado a medalha de bronze nas Olimpíadas do mesmo ano. Outro ítalo-líbio que fez sucesso no esporte é o Lorenzo Bandini, que era piloto da Scuderia Centro-Sud e da Ferrari na década de 60. Ele que faleceu no GP de Monte Carlo em 1967. E só teve uma vitória na categoria, correndo 42 GPs. Já falando propriamente do Gaddafi, né? Só para o nosso ouvinte que chegou aqui e tal, às vezes um bem mais novo, né? Mas muita gente, o Muammar Gaddafi foi o ditador da Líbia por décadas, desde o final da década de 1960 até 2011, quando ele foi derrubado e morto.
E era um dos... ele gosta muito de futebol, gostava muito de futebol, seus filhos gostavam muito de futebol. Então, assim, o que o Matias vai falar agora dessa relação do Gaddafi com o futebol italiano é, em outras palavras, a relação do ditador da Líbia com o futebol italiano, tá? Só para quem não se lembra direito quem era, ou não, enfim. E o fim da vida dele, o visual um pouco mais excêntrico que ele adotou no fim da vida dele, foi uma das inspirações do filme O Ditador, com o Sacha Baron Cohen. O Gaddafi, em 2002, comprou 7,5% das ações da Juventus por 16 milhões de dólares. Depois tentou subir para 20%, mas acabou sendo rechaçada essa oferta. No mesmo ano, ele comprou a Triestina por 4 milhões de dólares e ofereceu 150 milhões pela Lazio. Foi rechaçada também essa oferta, mas ele pagou 600 mil para o Al Ittihad treinar lá por 10 dias. O seu filho, o Al Saad, jogou e foi presidente dessa mesma equipe líbia, supostamente fez mais de 150 gols, foi capitão da seleção, derrubou muitos treinadores, inclusive o Carlos Bilardo, que foi campeão pela Argentina em 1986, e presidente da Federação Nacional. Era o dono da bola, propriamente, né? Mas eu acho que ele era uma coisa pior ainda. Ele era o filho do dono da bola. Pois é mais feio ainda. Pior que o dono, é sempre o filho do dono. Ele foi tentar a sorte no futebol italiano em 2003, jogou um jogo pelo Perugia, foi pego no doping, uma partida pela Udinese e foi contratado pela Sampdoria, onde acabou não jogando. Em 2003, o Al Ittihad, que era o clube que ele presidia, enfrentou os reservas do São Paulo, que eram treinados pelo senhor Valdemar, já que o Oswaldo de Oliveira era o treinador do São Paulo na ocasião. O tricolor do Morumbi foi a campo com o Márcio, aquele goleiro depois foi vice-campeão paulista pelo Paulista de Jundiaí. O loirinho, jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio também. Ele foi substituído pelo Matheus aos 15 do primeiro tempo. Aí Leandro Alves, Júlio Santos, Regis e Fábio Santos. Aí, o Fábio Santos que está no Atlético Mineiro. E o Júlio Santos também jogou no time principal. E foi pro Paysandu depois, Juventude. O Regis é o Regis popular Cachorrão? Não, esse era o Reginaldo. Era Reginaldo Cachorrão, confundi, desculpe. O Marcelo Galo, o Daniel Rossi, que foi substituído pelo Saraiva, e o Tiagão. Kleber Gladiador, Dil e Oliveira. Inclusive, esse foi um dos poucos gols do Dil na passagem dele pelo São Paulo. O que diz muito, né? E a equipe do Ittihad, né, contou com o filho do Gaddafi, né, que era o capitão, e foi substituído pelo Careca. Ele mesmo, campeão brasileiro de 86 pelo São Paulo, que fez carreira no Napoli também. Isso, seleção brasileira, um dos maiores centroavantes de todos os tempos, que foi o que agenciou o amistoso. Pois é. Agora falando um pouco do campeonato local, né? A Premier League existe desde 63 e já teve muitos formatos. Atualmente são 2 grupos de 12 e os 2 primeiros de cada avançam para a disputa do caneco. Ano passado foram 4 grupos de 7, por exemplo, e o objetivo é diminuir até 16 clubes. O Al Ittihad de Trípoli é o maior campeão, com 16 títulos, 7 vices, o último em 2010. O Al-Ali de Trípoli também é o segundo maior campeão, com 12 canecos, o último em 2016. Daí, com menos conquistas, né, vem o Al-Ali de Benghazi, com 4 conquistas, a última em 92. O Al-Madina de Trípoli, 3 títulos, o último em 2001. O Al-Tahad de Benghazi, com 3 canecos, o último em 97. Com 2 conquistas apenas, vem o Al-Nasser de Benghazi e o Al-Mahala de Trípoli. O Al-Nasser, que é o atual campeão, e o Al-Mahala conquistou o campeonato pela última vez em 99. E com apenas um título, o Al-Dahar de Trípoli, campeão de 85. O Al-Shat, também da capital, em 96. E o Al-Olympic de Zaouira, em 2004. O campeonato não aconteceu ou foi interrompido entre 79 e 82 e 2011 e 2013, 2015 e 2017. Não é coincidência que o Ittihad parou de ganhar após a queda do Gaddafi, né?
E o título do Olympique Azawea foi histórico, o único time fora das duas cidades a vencer. Sua campanha naquele ano eram 14 clubes em turno e retorno, foi 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O ponto alto foi a vitória fora de casa contra o Ittihad. Os melhores do time foram 2 jogadores da Guiné-Conakry, né, que fizeram metade dos 42 gols do time. O Aleia Manea e o Mara Kaba Abdoulaye. Já a Copa da Líbia normalmente tem 6 fases em jogos únicos. Desde 2010 houve apenas edição em 2016 e 2018. Agora passemos, né, para a coluna do nosso Ubiratã Leal, que vai falar justamente dessa última campanha da seleção líbia na Copa Africana de Nações, ali no contexto da guerra civil no país, sendo comandada pelo treinador brasileiro Marcos Paquetá. E na volta a gente vai falar, né, sobre a história contemporânea da Líbia. O livro. E aí, pessoal do Fronteiras Invisíveis do Futebol, Matias, Felipe, tudo bem? E milhões e milhões de ouvintes, claro, por um mundo, tudo bem? Bom, tô aqui para contar alguma história do futebol da Líbia. Fui chamado aqui meio de última hora, né? Mas achei que tem uma história muito interessante aí da última ou primeira grande participação do futebol da Líbia na era Gaddafi ou na era pós-Muammar Gaddafi. É que, na verdade, tudo isso ocorreu durante a revolução que derrubou o manda-chuva da Líbia. Os Gaddafi sempre foram muito ligados ao futebol. O Muammar nem tanto. O Muammar ele tinha muito conhecimento de como o futebol era uma ferramenta política e uma ferramenta de propaganda, mas ele em si acabava não botando muito a mão dele no esporte. Quem mexia muito com isso era o filho dele, o Al-Saad Gaddafi, que fingiu ser jogador de futebol, né? Ele fez uma carreira, mas assim, uma carreira completamente forçada, fake. Chegou até a jogar no Perugia e na Sampdoria da Itália, veio pro Brasil, posou com a camisa do São Paulo, foi recebido lá no Morumbi, porque afinal de contas, né, não existe nada mais que um cartola brasileiro gosta de fazer do que ficar bajulando autoridades de qualquer lugar, sem ter a menor noção do que representa aquela autoridade, no caso, o filho do Muammar Gaddafi. E o Al-Saad Gaddafi, ele mandava também na Federação de Futebol da Líbia e também jogava futebol pelo Al-Ahly, um time de Trípoli, que foi meio que criado ali, virou um time grande para ele. E, inclusive, o Al-Ahly foi de Trípoli, até dominou o futebol local com muita ajuda do governo e da federação, desbancando o Al-Ahly de Benghazi, que era o time mais popular do país, e ele inclusive chegou a extinguir o Al-Ahly de Benghazi só porque a torcida do Al-Ahly de Benghazi começou a atacar o regime do Gaddafi por causa do futebol. Outro dia eu conto melhor essa história. Bom, mas vamos chegar à Copa Africana de Nações de 2012, né? Na verdade, a Copa Africana que na verdade começa com as eliminatórias para ela, que foram realizadas durante 2011. Nesse período, a Líbia tinha chances medianas de classificação, né? A Líbia não é dos países mais fortes e ela estava num grupo difícil com a Zâmbia, né? Então a Líbia tinha que buscar uma classificação ali como um dos melhores segundos colocados. Não era uma coisa tão fácil assim. O grupo da Líbia era aqui. Tô fazendo que nem o Matias e o Felipe, às vezes pegando ajuda aqui nos universitários. O grupo da Líbia era com Zâmbia, Moçambique e Comores. A Líbia teria que fazer o máximo de pontos possíveis contra Moçambique e Comores e torcer aí para ficar
como um dos melhores segundos colocados, né? Só classificava um país por grupo e os 3 melhores segundos colocados dos 11 grupos. A Líbia acaba conseguindo ficar com uma das segundas posições. Ela ficou com 12 pontos, com 3 vitórias e 3 empates. Ela ganhou um jogo de cada time e empatou um jogo com cada time. Acabou tendo a vaga. Uma vaga conseguida no desespero. Mas essa campanha foi bastante dura para a seleção da Líbia por toda a confusão que aconteceu. Esse disputa começa em setembro de 2010 e termina em outubro de 2011, que é bem o período em que houve a revolução. O técnico era o brasileiro Marcos Paquetá, que já até treinou a Arábia Saudita em Copa do Mundo, fez uma longa carreira no Oriente Médio, mas já foi até campeão com seleções de base do Brasil e treinador do Botafogo. No começo da campanha, o Muammar Gaddafi ainda estava no poder. E uma vitória, um dos jogadores, o capitão do time, falou que todo mundo da seleção estava apoiando o Gaddafi. Estava todo mundo jogando pelo Gaddafi e que a Líbia estava unida defendendo o Gaddafi para essa tentativa de golpe que estava acontecendo no país. O problema é que assim, nem todos os jogadores concordaram com ele e imediatamente outros jogadores começaram a se manifestar contra isso e discordar disso. E, bom, poderia ser apenas um racha no elenco, mas o problema é que alguns desses jogadores que não estavam a favor, eles se apresentaram para servir nos diversos grupos guerrilheiros que estavam combatendo, que estavam protestando e tentando tomar o poder na Líbia. O Walid El-Karhatrouchi foi um dos casos. Um meio-campista que nem estava tanto nessa história, mas alguns dos seus amigos morreram durante combate e daí ele acabou se apresentando. Outros 2 jogadores eram o goleiro, e o Ahmed Al-Sajir. O Al-Sajir, inclusive, em combate, acaba sendo ferido e não consegue mais voltar e teve que abandonar a seleção líbia, não pôde continuar. E a campanha rolando, né? Os jogos, a campanha acontecendo, até que o Gaddafi cai e a seleção da Líbia consegue a classificação, está na reta final das eliminatórias. Só que isso, como o Gaddafi caiu, tinha que montar um time novo. Os jogadores que haviam defendido o Gaddafi publicamente, sobretudo o capitão, o Tariq Taib, que foi quem havia afirmado que estava todo mundo do lado do Gaddafi na seleção, sumiram, né? Todo mundo fugiu e não foram mais encontrados, porque é óbvio que eram pessoas que viraram alvo do novo governo. Então, os jogadores que haviam se apresentado para combater contra o Gaddafi, esses sim se apresentaram. Bom, o Marcos Paquetá teve que pegar esses jogadores e montar um time novo com outros jogadores ali que estavam disponíveis para montar o time para terminar as eliminatórias. A Líbia acaba conseguindo essa classificação, ainda beneficiado por um empate da Guiné contra a Nigéria e uma vitória de Gana, permitindo com que a Líbia tivesse uma das melhores segundas posições, fosse um dos melhores segundos colocados das eliminatórias. Na Copa Africana de 2012, a Líbia já se apresenta com a nova bandeira e com um novo uniforme. Aliás, tudo foi refeito, né? Então todo o kit de uniforme da equipe todo teve que ser refeito durante esse período também, porque aquela bandeira que era toda verde mudou para a bandeira atual, né? Que é uma faixa vermelha, uma faixa preta, uma faixa verde com um símbolo no meio da faixa preta. E tudo teve que ser refeito. A Líbia aparece com uma nova cara para disputar a Copa Africana. A Líbia acaba não passando da primeira fase, mas faz uma campanha digna, né? A Guiné Equatorial na estreia por 1-0, sendo que a Guiné Equatorial era o time da casa e teve um monte ali de benefícios por causa disso. Depois a Líbia empata com a Zâmbia e ganha de Senegal.
foi a primeira vitória da Líbia em Copas Africanas num torneio que não tenha sido sediado na Líbia. A Líbia só tinha vencido jogos em uma edição que foi realizada na Líbia nos anos 80. Então a Líbia acaba ficando com 4 pontos na terceira posição do grupo. Não se classifica, mas a Zâmbia acaba sendo a campeã. A Zâmbia, que com quem a Líbia conseguiu um empate, acaba sendo a campeã do torneio. A Guiné Equatorial cai nas quartas de final para a Costa do Marfim. Bom, o futebol da Líbia acabou continuando muito envolvido com a política por causa disso, né? O Al Ahly de Benghazi volta a ser uma força do país, né? O time recuperou a força porque o governo do Gaddafi parou de sabotar as tentativas do time, e o Al-Saad Gaddafi, o filho do Muammar, foi preso e não está mais atrapalhando o andamento do futebol da Líbia, que tem seus problemas, mas um a menos, né? Os Gaddafi não são deles, tá bom? Mas essa historinha aí, uma história que até envolve um brasileiro, o Marcos Paquetá, que talvez alguns ouvintes aqui do podcast se lembrem, e que foi uma passagem futebolística ali que acabou se envolvendo muito, tendo muita influência desse momento de transição política da Líbia. Mas isso então, estou de volta aqui na próxima edição do Fronteiras, teoricamente daqui 15 dias, se o Felipe não arranjar mais uma desculpa, daqui 15 dias, se não daqui um mês, sei lá, né? Tá bom? Um abraço e até mais. Bem, Felipe, já que a gente citou bastante os italianos no último bloco, né? Eles queriam um pedaço na África para chamar de seu também, né? Isso, quando a gente tem a formação, né, da Itália, a unificação tardia da Itália, isso faz com que a Itália acabe ficando para trás, digamos assim, na corrida colonial. Ela tinha ali algumas posses na Somália, tenta, né, primeiro invadir a Etiópia, 1898, é derrotada, e depois, quando basicamente toda a Europa subsaariana já está ocupada por potências europeias, a Itália olha e fala, olha, né, aqui do outro lado do Mediterrâneo tem a Líbia, esse território dos otomanos aí, né, então nós temos a guerra ítalo-turca, ou guerra de conquista, né, da Líbia, em que é uma guerra que ela, de certo modo, ela é pequena. Porém, ela é muito significativa. Por quê? Quando eu digo que ela é pequena, é uma guerra que dura cerca de um ano, de setembro de 1911 a outubro, né, de 1912. Nós não tivemos uma grande quantidade de mortes, enfim, quando a gente pensa numa guerra que dure um ano, né? Porém, ela foi importante primeiro, né? Ela é um marco no declínio de poder do Império Otomano, que vai inclusive animar, inspirar, né, as repúblicas balcânicas, os países balcânicos, né, não eram repúblicas necessariamente, a criarem a Liga Balcânica e atacar o Império Otomano na Primeira Guerra dos Balcãs, que é um preâmbulo da Primeira Guerra Mundial. Segundo, é o início, né, desse declínio otomano que vai inspirar forças de jovens militares que vão desejar ali uma reorganização do Império Otomano num estado mais forte, modernizado, inclusive com luta na guerra ítalo-turca, um capitão chamado Mustafa Kemal Atatürk. E terceiro, a guerra ítalo-turca vai ser o primeiro uso militar de aviões. Tá? Depois nós tivemos algum uso limitado em alguns outros conflitos, né? O uso do avião ele vai se generalizar, vai se expandir mesmo na Primeira Guerra Mundial, até porque os turcos não tinham aviões no conflito com a Itália. Tá? Mas é quando nós vamos ter o primeiro voo de reconhecimento, primeiro bombardeio
de uma posição terrestre a partir de um avião. Vamos ter o primeiro avião abatido a partir de fogo do solo. Então, ela é uma guerra, como eu disse, pequena, mas que acaba tendo um impacto muito grande ali, tanto na formação dos jovens turcos, quanto nesse declínio do Império Otomano, quanto numa modernização da própria guerra. E já que você citou a aeronáutica, né, um dos principais ases italianos durante a Segunda Guerra Mundial também é nascido na Líbia, né? O Adriano Visconti, que teria derrubado de 10 a 26 aeronaves adversárias e que foi capturado em 45 por partidianos, sendo justiciado pelo guarda-costas soviético do líder do Partido Comunista Italiano. Pois é, uma biografia curiosa. A Itália conquista o que hoje é a Líbia. Além das 3 regiões da Líbia, ela também toma as ilhas de Dodecanese, que são ilhas ali no Mar Egeu, perto da costa da Turquia. E vai ser nesse momento em que, como a gente mencionou lá no início do programa, o que hoje é a Líbia vai ser organizado. Tá? Vai ser organizado como a África do Norte italiana. Tinha uma divisão administrativa interna de 1927 a 1934 entre a Cirenaica e a Tripolitânia. O governo italiano mandou cerca de 150 mil colonos italianos para a Líbia, que em algum momento ali chegaram a compor 1/5 de toda a população do território. E é quando o nome Líbia vai voltar a ser usado. Voltar não, vai ser usado como sinônimo de toda a região. Por quê? O nome Líbia, né, vem do grego, tá? Líbia é do latim, mas que vem do grego, Líbia, que é o termo que os gregos usavam para falar da África a oeste do Nilo, tá? Então era assim, olha, do Nilo para cá é uma coisa, do Nilo para lá é outra, mas era um termo bastante vago. Os italianos vão retomar o uso do nome em 1934, tá? 5 anos antes do início da guerra, especialmente porque, né, aquela visão do Mussolini, uma das bases do fascismo italiano, que era de que o governo Mussolini era o resgate do Império Romano, né? Transformar ali o Adriático e depois o Mediterrâneo num lago italiano. Então essa identidade fascista, buscando retomar nomes antigos, né? Retomar símbolos desse passado idealizado romano, vão acabar levando ao uso do termo Líbia, embora repetindo historicamente a Tripolitânia e Cirenaica, né? E Fezzan, um termo árabe para a região interior, tá? O domínio líbio não foi totalmente pacífico, tá? A gente teve movimentos de resistência ao domínio líbio. Um dos símbolos dessa resistência foi o Omar Mukhtar, que depois virou... a cara dele estampava o dinheiro líbio. Hoje em dia não sei se ainda é o caso. O emir de Cirenaica, né, o Idris al-Mahdi al-Senussi, também liderou a resistência líbia ao ponto de ser expulso do país, e a gente vai falar do retorno depois triunfal dele. Cerca de 1/4 da população nativa de Cirenaica foi morta sob domínio italiano, inclusive com o uso de campos de concentração. Tá? E cerca de metade da população beduína, ou seja, a população migrante do deserto, foi morta durante o domínio italiano, durante esse processo de italianização, digamos assim, da Líbia, certo? Com a Segunda Guerra Mundial, a Líbia vai ter um papel muito importante no combate ali no norte da África. A Líbia, como, né, talvez a principal possessão colonial italiana, era inclusive, né, um ponto central na estratégia da Itália. A Itália desejava, a partir da Líbia, né, num caso de uma guerra contra a França e Reino Unido, expandir os seus domínios ao sul, tá? Não em direção ao Egito, mas especialmente ao sul, indo em direção ao Lago do Chade e unificando a Líbia e a Somália italiana
por terra, ou seja, tomando o Sudão, tomando a parte sul do Egito. Claro, se eles pudessem, tomaria a costa do Egito, o canal de Suez também, mas o plano original da Líbia, dos italianos, seria uma expansão para o sul. Na véspera da guerra, a Líbia expande a cidadania italiana pela região, como uma forma ali de garantir a lealdade da população local, no caso de um conflito, inclusive o alistamento de tropas nativas, como os Sparri, que eram polícias montadas, incluindo aí o uso de dromedários, e os Savares, tá, que já combatiam pelo reino da Itália, porém expandia esse alistamento de nativos, inclusive de muitos muçulmanos. E aí, com o início da guerra, foi a partir da Líbia que os italianos invadem o Egito, os italianos tomam um pau dos britânicos, são forçados a recuar, perdendo quase toda a região da Cirenaica, pedem ajuda para os alemães. Vão ser quando os alemães vão formar, né, o famoso Afrika Korps, vão mandar algumas tropas para o norte da África, né, e, claro, enquanto isso, xingando os italianos por atrasar os planos em relação à União Soviética. Teremos, então, uma nova ofensiva do eixo, que é muito marcada ali pelo cerco de Tobruk, em abril de 1941, Rommel, Raposo do Deserto, esse monte de filme. E a questão de Tobruk foi uma importante disputa ali, porque as tropas do eixo estavam cada vez mais próximas do canal de Suez. Sim, e cortariam o Império Britânico ao meio, basicamente. Aí o eixo novamente invade o Egito. Em cima da hora, são derrotados na segunda batalha de El Alamein, com as tropas britânicas comandadas pelo Montgomery, outro nome que ficou muito célebre da guerra. E aí, os britânicos começam um processo de ofensiva que, em relação à Líbia, né, é concluído em fevereiro de 43, quando os aliados, especialmente os britânicos, vão controlar basicamente toda a região da Líbia, expulsando as últimas forças do eixo. Ao mesmo tempo, tropas dos Estados Unidos e da França Livre vão vir pelo oeste, né, pelo Marrocos, Argélia, depois Tunísia. Né, Tunísia vai ser o último bastião de resistência do eixo na África do Norte. A região do deserto de Fezzan vai ser ocupada por tropas da França Livre, inclusive. Ou seja, a partir de 43... a Líbia estará ocupada por tropas aliadas. Ela não será mais uma posse italiana, mas ainda não será independente. Entre 43 e 51, tá, ela foi ocupada com Tripolitânia e Cirenaica governadas pelos britânicos e Fezzan governada pelos franceses. Em 44, o Idris, né, que a gente mencionou, retorna do seu exílio no Cairo. Em 1947, a Itália, assinando o Tratado de Paz, abre mão de todas as suas reivindicações territoriais na Líbia e, inicialmente, né, os países aliados até pensavam, né, em dominar, né, governar a região da Líbia, porém já é o momento ali do início da descolonização, já era uma ideia já um pouco mais controversa. Então, em dezembro de 51, a Líbia, né, declara sua independência como o Reino Unido da Líbia, sob a monarquia constitucional do rei Idris, né, o antigo líder da resistência contra os italianos, se torna o rei do país. Em 59, temos a descoberta das primeiras reservas de petróleo no país, que vão gerar uma renda muito grande para o país, porém a concentração dessa riqueza, a concentração dessa renda, ficará em torno, basicamente, da nobreza. Tá? O país Líbia era, em 1959, início da década de 60, um dos países mais pobres do mundo. Tá? Logo após essa descoberta de petróleo, já que essa riqueza ficava concentrada, especialmente, como eu disse, na nobreza e especialmente na cidade de Trípoli, na região de Trípoli. Esse dissabor, né, com a divisão correta dessa riqueza, inclusive facções brigando por postos de poder e a população descontente com essa concentração de riqueza, vão fazer que, em setembro de 69, um grupo de oficiais militares, liderados por um coronel chamado Muammar Gaddafi, deem um golpe de Estado, derrubem o rei Idris, no que eles vão chamar de Revolução Al-Fateh.
Mas no início, né, você tem ali um processo de basicamente um golpe de Estado que vai se concretizar, vai se tornar um processo revolucionário de criar um novo país nos anos seguintes apenas. Tá? Mas foi um golpe ali dos militares nacionalistas reformistas, como aconteceu em diversos outros países árabes. O Gaddafi, né, ele era chamado de líder irmão da Revolução, guia da Revolução. Em 1970, outubro de 1970, toda a propriedade de empresas italianas no país é nacionalizada. A comunidade, cerca de 12 mil italianos que ainda viviam na Líbia, é expulsa, tá? E isso vai ser depois celebrado numa data que vai ser apelidada de Dia da Vingança. Vendetta, em bom italiano. Pois é. Como é que é a frase do Chaves? Do seu Madruga, né? Vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E aí vem o longo governo Gaddafi, que é marcado por uma disputa, por duas visões diferentes sobre ele, dos seus apoiadores e dos seus críticos. De um lado, né, os críticos vão dizer que ele foi um governo autoritário, centralizador, personalista, né, como, por exemplo, uma lei de 1973, a Lei 75, que basicamente abole as atividades políticas não autorizadas no país. Então, assim, qualquer dissidência política era passível da pessoa ser presa. Tá? Ao mesmo tempo, como eu disse, você tem essa visão de um líder reformista, de um líder progressista. Então, por exemplo, em 1970, nós tivemos uma lei determinando a igualdade de gênero e igualdade de pagamento. Em 71, foi criada a Federação Geral das Mulheres da Líbia. Em 72, tivemos a criminalização do casamento de mulheres com menos de 16 anos de idade e uma lei estabelecendo que para uma mulher poder casar, ela tinha que consentir com isso. É razoável, né? Assim. Ele também decretou nacionalização das empresas, dos bancos, dos recursos petrolíferos e em 1977, aí sim nós temos, né, a concretização desse processo que a gente mencionou, quando é proclamada, assim, o termo que é usado é Jamahiriya, tá? Que é um termo em árabe para, digamos assim, seria república comunal, seria uma república das pessoas, uma república da comunidade, alguma coisa assim, tá? Então seria... É o mesmo conceito, por exemplo, nos estádios italianos, são estádios comunales. Isso. Então o nome do país seria a Grande Jamahiriya, ou seja, a Grande República Comunal Socialista Popular Árabe Líbia. Tá? Esse era o nome oficial do país. Tá? E isso era baseado, né, nas ideias do Gaddafi, que ele começa a publicar em 76, o Livro Verde. Né? E aí, por conta dessa questão do Livro Verde, que a Líbia tinha aquela bandeira super criativa, né? Aquela bandeira super difícil de ser pintada na aula de artes. Mas se você não sabe do que eu estou falando, digite Libyan Flag até 2011 no Google Imagens, vocês vão entender. Tá? É uma bandeira em profusão de cores. Tá? E o verde também tem a ver com o panarabismo, né? Isso, o Islã também, né? O verde é a cor do Islã. E nesse cenário de nacionalização de empresas, de bancos, você também vai ter, né, duas visões. Uma delas é que a Líbia, de um dos países mais pobres do mundo em 59, para cerca ali de 20 anos depois, né, o país com maior IDH da África, o país com IDH maior que o da Arábia Saudita, por exemplo, e uma renda per capita maior na década de 1970, bem maior, inclusive, do que a do Brasil, por exemplo. Tá? Por outro lado, e ainda nessa questão do desenvolvimento popular, você teve
o uso do petróleo, né, como essa garantia desse desenvolvimento nacional, ou seja, a Líbia não se endividou. Ao contrário, o Gaddafi, ele fortaleceu o uso do ouro. Então a Líbia era um dos grandes depósitos, dos grandes reservatórios de ouro do mundo, ou seja, a Líbia se desenvolvia sem se endividar. E nós tivemos a construção, né, do grande rio feito pelo homem, né, que é uma série de obras pelo deserto, de irrigação, de cisternas, de dutos levando água, que vão, na prática, é o maior projeto de irrigação do mundo, tá? E leva, né, água potável, tá, a, basicamente, todas as regiões da Líbia, que não tinham esse acesso à água potável, inclusive, né? Então você tem esse grande desenvolvimento social, por um lado. Por outro lado, você tem ali uma série de alianças empresariais bastante complicadas, bastante sombrias, inclusive com presença de empresas estrangeiras. Você tem uma forte corrupção, como em qualquer governo autoritário, incluindo uma concentração de privilégios e de riqueza na família do Gaddafi, né? No bloco anterior a gente falou dos filhos dele, de um dos filhos dele, por exemplo. Então, assim, o filho dele podia brincar de ser dono da bola, como a gente, né, a expressão que a gente usou. Por quê? Porque parte dessa vasta riqueza ia diretamente para a família. E então, você tem de um lado, né, essa ideia do líder autoritário, corrupto, centralizador, e do outro lado, a figura do líder reformista, modernizador da Líbia. Tá? E eu tenho certeza que aqui nos comentários vai ter gente brigando entre si. E aí, junto com isso, você vai ter uma mudança de um papel geopolítico da Líbia. A partir do final dos anos 70, anos 80 e anos 90, a Líbia tinha uma influência internacional extremamente desproporcional ao país, né? A Líbia era um dos grandes atores internacionais, com o Gaddafi e seu governo, por exemplo, fornecendo armas e treinamento. Quando eu digo treinamento, não é só treinamento militar, treinamento acadêmico, inclusive. O Gaddafi teve um ano que, se não me engano, o governo líbio foi, um dos maiores financiadores de bolsas de estudo no mundo, alguma coisa assim, não lembro direito. E era bastante pragmático, assim, né? Porque a gente citou no bloco do campo, né? A relação dele com o Hugo Chávez, por exemplo, mas ele era amigo pessoal do Donald Trump. Sim. Antes de assumir a presidência, evidente, né? Mas numa das idas dele a Nova York, ele montou a barraca dele, né? Seguindo as tradições berberes, num terreno de propriedade do Trump. Isso. Lá em Manhattan. Isso. E também vai ter, numa época, né, nessa mesma época. Agora, acho que foi 2009, né, esse negócio da tenda. 2009, 2008. É a mesma época do governo Lula aqui no Brasil, e o Lula chama o Gaddafi de meu amigo, companheiro. Tem uma empresa brasileira, eu acho que o nome é Odebrecht, que também teve muitos negócios na Líbia, tá? Agora, falando inclusive sério, a Líbia foi um dos maiores compradores de armamento brasileiro nos anos 80, por exemplo. A Líbia também comprava muito carro brasileiro, né? Nos anos 80, o Passat brasileiro era um símbolo do Brasil ali em alguns países árabes, no Iraque, na Líbia, né? Já era governo Sarney? Ou ainda era ditadura? Não, desde a ditadura. Essa relação começa com o governo Geisel, na verdade, principalmente, né? Então, assim, você tinha esse fornecimento de armas, de treinamento, e se aproximando muito de movimentos árabes anticoloniais, esses movimentos árabes anti-Ocidente e anti-sionistas. O Gaddafi, ele vai ser um dos grandes adversários de Israel, vai ser um daqueles líderes que jurou que destruiria Israel, né? Enfim, quando o Gaddafi tenta, por exemplo, ter a bomba nuclear, tem pelo menos um desses episódios que os planos dele são interrompidos por ação de agentes de inteligência israelenses. Tá? Isso hoje já é conhecido, já é notório. O Gaddafi, inclusive, ele tentou basicamente subornar o programa nuclear paquistanês, e ele tentou comprar armas nucleares da Ucrânia, logo depois da independência, mas assim, ele fazia umas coisas que
tem que ser muito doido, muito excêntrico, muito parece coisa de filme do Austin Powers. Que era assim, ele ligar lá no Paquistão e falar, quanto vale uma ogiva nuclear no mercado internacional? Acho que custa uns 3 milhões de fabricar. Então, te pago 100 por uma. Ele tinha essa ideia do armamento nuclear, talvez, né, pensando no que eventualmente aconteceu, como a gente vai ver. Ele propôs algumas políticas de união e fusão entre as nações árabes, tá? Fusão mesmo. Tá? Fusão com a Argélia, com Tunísia, com o Egito, com a Síria, criação de uma grande república árabe unida. Né? Depois ele tenta ele propõe ali uma espécie de Estados Unidos da África. Ele se distancia do mundo muçulmano, digamos assim, e se aproxima mais da África. E ao mesmo tempo, e quando você vai ter esse papel geopolítico muito importante, em 82, Guerra das Malvinas, o Gaddafi estava mandando arma para a Argentina, inclusive. E uma parte delas foi interceptada aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, você vai ter ele financiando e apoiando grupos considerados terroristas. Né? E aí você vai ter 2 episódios que vão ser muito marcantes nessa trajetória, que vão ser em 1986, quando você tem um atentado que destrói o voo 103 da Pan Am, em Lockerbie, perto na Escócia, que deixa 270 mortos. E, em 89, o ataque à bomba contra o voo da UTA 772, que estava ligando do Chad ao Níger, que também deixa mais de 100 de mortos. E por conta disso, você tem, por exemplo, ataques aéreos dos Estados Unidos contra a Líbia, na década de 1980, governo Reagan. Eles tentam matar o Gaddafi, eles atacam a casa do Gaddafi. Uma filha dele morreu, inclusive, nesse ataque. Em 1986... a Marinha dos Estados Unidos derrubou alguns aviões, alguns caças líbios nos anos 80, e a Líbia foi submetida a sanções em 1992. A Líbia também teve um papel quando o Baader-Meinhof sequestra o voo da Lufthansa com a maior parte dos passageiros israelenses, que o voo para Uganda. Né? O Idi Amin, que também tinha apoio do Gaddafi, mas essa ideia do Idi Amin era um líder ali anticolonial britânico, né? Então ele tinha esse apoio do Gaddafi. Então ele se torna essa figura que internacionalmente ele vai ser visto como um grande ator geopolítico, um grande propositor de movimentos ali dessa União Africana, de União Árabe, financiamento, né, de pesquisa, de desenvolvimento desses países que estavam se tornando independentes. Ao mesmo tempo, ele se aproxima e financia atentados e grupos terroristas. Nesse sentido, ele tinha uma disputa muito grande com os sauditas, porque ele era esse líder desenvolvimentista, esse líder nacionalista, secular árabe. E isso vai ser muito marcante na década de 1990, quando os sauditas e líbios basicamente estavam numa guerra fria, quando em 1996 nós temos o massacre da prisão de Abu Salim. A prisão de Abu Salim é a principal prisão da Líbia, e nesse massacre cerca de 1.000 presos são mortos, a maioria deles integrantes de grupos jihadistas que operavam na região do deserto com apoio saudita. Em janeiro de 2005, depois de cerca de 4 décadas, né, nós temos um primeiro leilão de licenças de exploração de petróleo e gás na Líbia. Empresas dos Estados Unidos vão retornar ao país depois de mais de 20 anos ausentes. Depois, outras empresas europeias, inclusive empresas italianas, estarão muito presentes na economia da Líbia. Ou seja, no início do século XXI, o Gaddafi começa um processo de reabertura do país, já que ele via ali que pós 11 de setembro, ele estaria muito isolado nesse cenário. Por isso que tudo que eu disse até agora não é teoria da conspiração, não é propaganda ocidental. O Gaddafi é um líder sangrento que explodiu o voo de Lockerbie. Não! O governo líbio assumiu responsabilidade por tudo isso. O governo líbio, inclusive, entregou os terroristas para a justiça britânica, no caso de Lockerbie, tá? Porque ele viu que, 11 de setembro, Osama Bin Laden ferrou. Se eu ficar apoiando esses caras, vão me atacar também, então vou ser amigo de quem está por cima agora. Né? Só que aí vem uma questão
que aí entra, né? Aí entra coisas ainda um pouco nebulosas, que a gente ainda não tem muito acesso, né? E tudo mais. Agora sim eu vou cumprir uma parte do meu bingo, né? Tem um texto meu na Gazeta sobre as relações entre o Gaddafi e o Sarkozy. A campanha do Sarkozy na França, que recebeu dinheiro do Gaddafi. Por quê? O Gaddafi olhou e falou, olha, gente, seguinte, eu tô vendendo petróleo aqui para a Europa, eu tô vendendo petróleo para os chineses. Por que a gente não para de usar o dólar no mercado de petróleo? Por que a gente não usa ouro? Né? Eu tenho um monte de ouro aqui, a gente pode fazer aqui... Né? A Líbia tinha uma das maiores reservas de ouro do mundo, e detalhe, parte dessas reservas ninguém sabe onde foi parar, depois da Guerra Civil, tá? Mas, enfim, ele virou e falou assim, olha, por que a gente não para de usar o dólar? E os Estados Unidos ligou um alarme. Falou, peraí, como assim? Né? Se você parar de usar o dólar para o comércio de petróleo, o valor e a confiança do próprio dólar vão cair. E aí, naquele cenário... Mexeu no bolso. Pois é. Naquele cenário ali de primaveras árabes, de levantes contra governos autoritários, né? Em 2011, nós temos o início de uma revolta e de uma guerra civil contra o Gaddafi. Que aí vão ter vários ingredientes. Primeiro, você teve sim uma revolta popular de pessoas que já estavam, digamos assim, de saco cheio do Gaddafi. Né? O cara já estava há 40 anos no poder, os seus filhos tinham um poder muito grande, você tem, né, todo o histórico ali de violações de direitos humanos, de governo autoritário, de mortes arbitrárias, de uma política de Estado de violência sexual contra alguns grupos de mulheres. Segundo, você teve um elemento jihadista, um elemento islamista radical, tanto que, como parte dessa normalização de relações, o governo líbio, entre março de 2010 e fevereiro de 2011, liberta cerca de 800 fundamentalistas islâmicos da prisão de Abu Salim, aquela prisão que eu mencionei, a pedido saudita. E esses caras que o governo líbio liberta vão fazer parte da revolução contra o Gaddafi, tá? E terceiro, essa mexida no vespeiro do cenário internacional. Então você tem uma revolta popular, porém que vai receber um apoio dessa intervenção estrangeira, por conta dessa questão do dólar, do petrodólar, do Sarkozy querendo fazer uma grande queima de arquivo, inclusive, possivelmente. A ONU não autorizou os ataques, tá? A ONU apenas autorizou a criação de uma zona de exclusão aérea para impedir que o governo líbio usasse aviões para bombardear sua própria população. Os Estados Unidos e a França vão agir ferindo o mandato da ONU. Inclusive, isso vai motivar as ações da Rússia na Síria. Existe uma história contada por um jornalista que diz que o Putin, ele assistindo as imagens da morte do Gaddafi, e assim, né, a morte do Gaddafi tá na internet, tá? Não recomendo, mas quem for... Imagens fortes. Pois é, quem for, sei lá, tinha uns parafusamentos. Mas o Putin, assistindo essas imagens, falou, meu Deus, né? Tipo, é para isso que eles queriam? Né? E aí é a origem das ações russas na Síria. A Rússia fala, não, na Síria vocês não vão fazer a mesma coisa. Tá? Não vai ter um verdadeiro linchamento público do Bashar al-Assad, por exemplo. Cerca de 30 mil líbios morrem apenas em 2011, na Guerra Civil. Lembrando que a Líbia é um país de população pequena, então, assim, quando a gente fala 30 mil para a população brasileira, de mais de 200 milhões, né, nem parece tanta coisa assim. Porém, a Líbia, antes da guerra, tinha uma população de cerca de 6 milhões de pessoas, tá? 6 milhões e meio. Então, quando a gente fala de 30 mil, é uma proporção bastante diferente. Outubro de 2011, o Gaddafi é morto. E aí, como parte, né, dessa participação dos Estados Unidos na operação, aí você... Né, eu vou falar aqui só os números, porque são coisas que fazem você pensar. Né? De que, assim, são coisas que você não faz pensando, agindo de maneira altruísta, né? Pensando só no conforto e liberdade do povo líbio, alguma coisa assim. Você, né? É impossível não pensar que são milhões e milhões de dólares sendo literalmente explodidos e que essa conta uma hora ela tem que fechar. Foram 8 mil militares dos Estados Unidos em ação na Líbia, 14.202 ataques aéreos contra pelo menos 3 mil alvos, tá?
dentre essas operações, nós tivemos o caso, por exemplo, das forças especiais que foram mortas na Líbia, que a Hillary Clinton foi responsabilizada, que tem um filme com o Chris Hemsworth, inclusive, sobre isso. Não lembro agora o nome do filme que saiu, foi Os 13 de Benghazi, um negócio assim. Mas o cúmulo, para mim, foi que os Estados Unidos chegou a usar os bombardeios ditos invisíveis ao radar, né, os stealth, B-2, que atacavam a Líbia decolando do Missouri, gente. Então, assim, vejam, o avião decolava do Missouri, ia até a Líbia, bombardeava a Líbia e voltava. Eles não foram redistribuídos, colocados, sei lá, numa base da OTAN na Europa. Então, assim, eu imagino o custo, né? Pensando no custo de uma hora de voo desses bichos, só o custo dessas operações dos B-2, voando do Missouri até a Líbia, indo e voltando, reabastecimento no ar, né? É de se pensar. Né? A formiguinha fica atrás da cabeça. E desde então, a Líbia está numa guerra civil, não há uma autoridade central na Líbia, né? Nossos ouvintes do programa semanal sabem disso. Inclusive a gente precisa fazer alguma coisa mais dedicada ao cenário atual da Líbia, por conta do Califa Haftar e tudo mais. Quero chamar um conhecido nosso para participar, inclusive um amigo nosso, o Bruno Brasil, porém eu não convidei, talvez ele fique sabendo disso pelo programa ou por algum conhecido, porque ele estava envolto com as provas de Itamaraty e não queria, né, perturbar os estudos dele. Ele que inclusive é São Paulino, né? Então você tem esse país em guerra civil, sem autoridade central, e ele fez, o mestrado dele foi sobre a Líbia. E hoje a Líbia está dividida entre o governo do Acordo Nacional, na Tripolitânia, e o governo do Exército Nacional, do Califa Haftar, no restante do país, cada facção controlando diferentes terminais de petróleo. No sul, você tem áreas sem governo, você tem áreas dominadas por tribos locais. Chegamos a ter diversas células do Daesh na Líbia, né? E cerca de 2 milhões de líbios, ou seja, o que daria quase 1/3 da população, fugiu para a Tunísia em algum momento. Parte dessa população já retornou, porém, vejam só, quase 1/3 da população fugiu da Líbia nos últimos anos. Tá? Então, nada disso é uma defesa do Gaddafi, mas é constatar que hoje, em 2019, a Líbia está muito pior do que ela estava em 2010. Tá? Isso é um fato. Tá? Inclusive, a gente já repercutiu no Xadrez Verbal as denúncias de práticas análogas à escravidão. Isso. Na Líbia atual. Né? Isso, tráfico de pessoas, porque a Líbia é um grande entreposto ali para imigrantes e refugiados que queiram chegar na Europa, inclusive de outras regiões da África. Tem gente que cruza tudo aquilo lá por terra. Inclusive, saiu um dado também esses dias de que mais pessoas morrem na travessia do Saara do que do Mediterrâneo. Pois é, isso que a gente nem fica sabendo. Pois é. Né? Quando eu disse tudo aquilo lá, era o Saara, né? Que para quem não sabe, é uma região meio grande, né? E meio inóspita. Dizem que é o maior deserto do mundo. Pois é, e é meio inóspito lá, né? Então, mas esse é brevemente um retrospecto aí recente da Líbia. E, Felipe, para quem quiser saber mais sobre a história líbia ou algum acontecimento que se passou na região, qual que é a sua dica cultural? Olha, Matias, eu vou dar uma dica de graphic novel. Tá? O inglês necessário para história em quadrinhos. Isso. Não, porque história em quadrinhos fica... Você entendeu, entendeu. Eu sei. Que é de uma visão crítica ao Gaddafi, inclusive, tá? Porém também fala da família Al-Assad na Síria, que é O Árabe do Futuro. Tá? Se não me engano, são 4 ou 5 volumes. Tá? Aqui no Brasil foi publicado por quem? Que a editora é Intrínseca, tá? De autoria do Riyad Sattouf, tá? Que inclusive tem ali um contexto biográfico nos quadrinhos, né? Ele nasceu na França, o pai dele é sírio e o pai dele depois morou na Líbia durante muito tempo, então é a história dele, que vai falar da Líbia também, vai falar da Síria, porém é muito interessante, é uma leitura, e principalmente uma leitura leve, é uma leitura tranquila, né? Para quem quiser coisas mais
mais pesadas, digamos assim, mais sérias, a gente já deu aqui algumas sugestões, algumas referências em outros programas, né? Então uma dica introdutória para quem quiser, o Grande Oriente Médio do Paulo Vicentini, por exemplo. Mas no caso específico da Líbia, minha sugestão então são os quadrinhos do Árabe do Futuro. Bem, a minha dica é o drama histórico passado na Batalha de Tobruk, que leva esse nome, Tobruk, de 1967, protagonizado pelo Rock Hudson, que faz um major canadense, né? Aí fazendo uma conexão com o episódio passado, servindo, né, ao exército britânico. Não confundir com o filme de mesmo nome, mas muito mais obscuro, de 2008, que é uma adaptação tcheca. Enfim, esse eu quero ver se teve algum ouvinte nosso que conseguiu assistir esse, né? Mas no caso que mistura também com o romance que se passa na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, chamado A Glória de um Covarde, né? Que o título original é The Red Badge of Courage, foi publicado em 1894. Enfim, essa é a minha dica. Esse filme eu assisti quando eu era pequeno, mas me impactou bastante. E também eu gostava de jogar Battlefield 1942, cuja Batalha de Tobruk era uma das primeiras missões. Felipe, considerações finais? Apenas, como sempre, mandar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, nos divulga, né? Novamente, desculpas aí pela ausência de Fronteiras no último mês. E fiquem no aguardo aí que os 2 próximos programas que fecham o ano vão ser ambos muito legais e especiais. Bem, e a música de encerramento vai ser com talvez o artista mais popular da Líbia, o Ahmed Farkoun, que é considerado por muitos como o primeiro árabe a fazer sucesso no Ocidente, né? Ele que tinha muita influência ali de gêneros musicais como o soul. Então a música que a gente vai ouvir, inclusive, que é do seu segundo álbum de 1977, lembra bastante Tim Maia, né? Eu e o Felipe, a gente até estava tentando identificar a melodia em questão, mas enfim, um som muito swingado, assim, muito bom. Então vamos aí fechar o programa com Nisian, que é a faixa título desse álbum de 1977. وفكرك مش معايا